Olá, vocês que nos assistem, sejam bem-vindos a mais um programa da TV Câmara. Vamos dar início com o quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre as lideranças da Câmara Municipal. O líder de um partido é o vereador que está autorizado a falar em nome da bancada desse partido e é o seu intermediário oficial em relação a todos os órgãos da Câmara Municipal. O líder é escolhido pela maioria absoluta dos componentes da bancada do partido para um mandato de 2 anos. Mas o líder também pode ser destituído de suas funções a qualquer momento e substituído por outro vereador. Isso após deliberação aprovada pela maioria absoluta dos membros da bancada. Ao ser escolhido, o líder indica um vice-líder para cada 5 vereadores de seu partido na Câmara. Os vice-líderes podem ser eventuais substitutos, no caso de ausência ou impedimento do líder, e seguem a ordem de indicação quando há mais de um vice-líder. São atribuições do líder: realizar comunicações de caráter inadiável à Câmara Municipal, indicar o orador do partido nas solenidades, fazer o encaminhamento de votação, ou seja, recomendar o voto que deve ser seguido por sua bancada. Ele também pode indicar um vereador para substituí-lo nesta função. Cabe ainda aos líderes indicar os membros de seu partido nas comissões permanentes, especiais, parlamentares de inquérito e de representação, dentro do prazo de 48 horas após a solicitação do presidente da Câmara Municipal. O bloco parlamentar consiste na união de 2 ou mais partidos e equivale a um só comando, como se fosse um único partido. Eles são organizados no início de cada legislatura e podem ser desfeitos a qualquer momento. São formados por vereadores agrupados de acordo com a sua representação partidária, através de ofício encaminhado pelos líderes de cada partido à mesa diretora. Existe ainda na Câmara Municipal a liderança do governo. O líder do governo é um vereador indicado pelo prefeito. A ele cabe falar autorizadamente no grande expediente em nome do prefeito, ser seu intermediário junto à Câmara Municipal e discutir e encaminhar a votação das matérias de autoria do prefeito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as lideranças da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. E agora vamos acompanhar o que acontece na 43ª sessão ordinária, que acontece hoje, dia 15 de julho, no plenário do Dr. Jean Bazé. Vereador, me admira ter que explicar isso, que é uma questão que o senhor está aqui na casa há muitos anos. Eu respeito o seu mandato quanto parlamentar. Eu não estou solicitando para falar na minha hora livre o meu interesse ou o que eu bem quero falar. Eu estou reivindicando o papel dessa Casa Legislativa de cumprir as suas funções parlamentares, de fiscalizar o Executivo Municipal. Agora, não dá para na sexta-feira eu assistir um vídeo falso do prefeito falando que ele se investiga. Agora Johnny Michael, além de prefeito, também é vereador dessa casa? Então, o que eu estou pedindo não é minha hora livre, que eu tenho direito e falarei hoje aqui como estou falando, primeiro a ser inscrito. O que eu estou pedindo é que os senhores cumpram o papel dessa Casa Legislativa de fiscalizar. Se a gente não consegue abrir os olhos para o nosso papel de fiscalização, que nós fomos eleitos para cumprir, mediante o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mediante a polícia, vir à casa de 4 secretários e ex-secretários do prefeito Johnny Michael, se isso não é suficiente para a gente cumprir o nosso papel, o que mais é suficiente para cumprirmos o nosso papel de vereador? Legislar é importante, moção de louvor é aprazível. Agora, fiscalizar, o Ministério Público vai ter que fazer o nosso papel. O nosso papel é também de fiscalizar. O que está acontecendo com os senhores em que a gente não consegue ter um entendimento, que a gente não consegue 7 assinaturas para abrir uma CPI? Horas, se não é na hora da tribuna, é sim seríssimo esse caso, para a sessão, por exemplo, agora ser interrompida, e aí os vereadores estão mais tempo nessa casa do que eu, talvez saibam disso.
essa sessão deveria ser agora interrompida, nós deveríamos estar reunidos lá atrás, conversando sobre a abertura da CPI. O que é mais importante na ordem do dia? Votar 10 moções de louvor, com todo respeito às pessoas que estão sendo agraciadas, ou votar a fiscalização que o Ministério Público e a polícia foi na casa dos secretários dessa casa, dos secretários da Prefeitura de Nova Friburgo. Isso é respeito com os impostos com a população friburguense. Agora, é importante reforçar, com todo respeito aos ex-vereadores Priscila Pita, Maicon Queiroz, Marcinho, esse é o 7º mês que eu estou aqui como vereador. Eu, o vereador Maicon Gonçalves, acho que são os 2 mais novos que são considerados de oposição, fomos ridicularizados, ironizados por 7 meses, falando, aí ó, vai ser uma nova Priscila, aí ó, vai ser um novo Maicon Queiroz. Não me importa se eles se reelegeram ou não. Parabéns para a vereadora Priscila Pita, que denunciou aqui em 2023 a corrupção do prefeito Johnny Maicon, e graças à denúncia dela, colaborada com outras denúncias, que já são centenas de denúncias, que o Ministério Público e a polícia foi na casa dos secretários do prefeito Johnny Maicon. Secretários, ex-secretários não, porque ficou com o prefeito 4 anos e 5 meses. Só porque pediu exoneração, tem 1 mês combinado ali com o prefeito, deixou de ser secretário? Após a fala do parlamentar, foi a vez do vereador Maicon Gonçalves. Acompanhe. Johnny Maicon deixou de ser vereador, então que ele continue fazendo as festas lá no Palácio. Sanção do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas do Estado. Ele julga o ato administrativo. Condenou Renan por R$ 11.877. Todo mundo lembra? Não, ninguém falou nada. Essa casa aqui ficou apática. Logo depois, o Ministério Público atuando no mesmo processo, com as mesmas denúncias, agora vai investigar o quê? A questão criminal. Então não tem essa de, um processo não tem nada a ver com o outro. Já houve condenação administrativa. O Tribunal de Contas já comprovou que eles não conseguiram prestar conta devidamente do dinheiro público, dinheiro do cidadão. Sabe quanto que remanejou o governo Johnny Maicon da saúde para o turismo? No tempo de governo dele, 15 milhões. 15 milhões que o Tribunal de Contas já acabou de dar o parecer condenatório, dizendo que houve irregularidade. Agora foi para o Ministério Público. Aí, a manobra política. A manobra política. E aí eu não vou citar o nome do vereador, mas eu vou pedir ao vereador que tome um pouco de respeito com as postagens que a gente faz, porque não tem ninguém fazendo teatro, não. Teatro está fazendo o prefeito que o senhor defende. O prefeito foi para a rede social dizendo que agora ele vai se auto-investigar. Olha só. 2 pessoas, um é o ladrão, o outro não. Aí o que ele faz? Vira o holofote para o lado. Ele denuncia aquele que não tem nada a ver. Ele está tentando burlar um processo que é nosso. Vereador Rominho, o senhor foi eleito para fiscalizar o povo. Vereador Wallace Piran, da mesma maneira, Marcos Marins, Maiara, Cláudia, eu posso citar todos. Carlinhos do Kiko, o senhor é eleito para isso. Agora o prefeito está querendo tomar o teu lugar nessa casa e ditar a regra para onde é que vai o holofote. Eu não tenho medo algum de falar isso aqui na tribuna. Eu tenho a minha vida limpa. Esses dias o nobre prefeito pegou um vídeo de associação do nobre vereador Marcos Marins ao governo passado, tentando manchar uma cobrança dele. Engraçado que eu fiz um vídeo dele chorando e ele até agora não me respondeu. Sabe por quê? Porque não tem nada contra mim, porque a minha vida é limpa. Eu não vendi o meu mandato, não. Então eu acredito que, assim, a CPI, o que vai valer a CPI? A CPI é o papel e o caminho de garantir que nós, vereadores, vamos investigar o caso. Vai bater na nossa porta alguém denunciando, a gente vai chamar esse plenário. Vereador Cláudio já fez uma CPI polêmica nessa casa, vai nos ajudar. E aqui a gente não está falando de direita e esquerda, a gente está falando de dinheiro público, de Nova Friburgo, do seu dinheiro. Tirou 15 milhões da saúde e botou no turismo. E aí agora a gente pega um desvio de recurso. Corrupção. Por que não deixa investigar? Não, porque agora está lá com a justiça, deixa. Fizeram isso aqui no caso daquele remédio, no caso daquelas horas extras, e aí se apagou. O rapaz já está solto, já está lá em 2 barras, a gente tem informações. Por que não deixa a Casa Legislativa? Então eu peço a vocês, senhores vereadores, se os senhores têm um compromisso com essa população, nos dê o direito de fazer uma CPI, nos dê o direito de dar as assinaturas que faltam. O prefeito, que é a base de vocês, disse nas redes sociais, eu estou me auto-investigando.
Teatro então, né? E aí essa fala do vereador que colocou no meu post lá, que é o teatrinho, é pro seu prefeito. Posteriormente, foi a vez da vereadora Maiara Felício. De casa, minha fala não podia ser diferente, senão acompanhando os meus companheiros de oposição nessa casa. Nós amanhecemos na sexta-feira com o famoso teatro. A gente discutiu o teatro aqui, né, na última sessão de plenária, falaram bastante, e parece que quem é o grande professor do teatro é o chefe do executivo. O prefeito grava um vídeo em oposição a ele mesmo, à gestão dele, e tem vereador se doendo com o óbvio que a gente tem que fazer na Casa Legislativa. Se doendo de situações que corriqueiramente acontecem aqui, que são vereadores pedindo uma questão de ordem para falar sobre um pedido de CPI. Isso não aconteceu uma vez, vereador Marcos Marins. Não aconteceu uma nem duas vezes. Acontece de forma recorrente. Mas você acredita o quê? Eles querem que se abra uma CPI? Eles acreditam nesse prefeito? A gente sabe a resposta. Se a própria base não acredita na honestidade do prefeito para se abrir uma investigação que não daria em nada, quem somos nós para falar o contrário? É simples, é pegar uma caneta aqui agora e colocar o nome. E neste momento, quem está na tribuna é o vereador Max Bill. Evidentemente, os fatos da sexta-feira vêm mexendo com a política friburguense, seja da oposição, seja da base. A gente tem acompanhado isso muito de perto. E confesso a todos vocês que hoje, estava esperando a fala de todos, eu estava esperando um elogio à nossa Procuradoria. E aí falo com muita propriedade, porque João Paulo Figueiró trabalhou no meu gabinete. É uma pessoa que com 2, 3 meses, e quem aqui acompanhou o outro mandato, sabe que a prefeitura quer levar ele para lá há muito tempo. Fui surpreendido hoje por uma postagem do vereador Marcos Marins, atacando a Procuradoria e falando que João Paulo Figueiró era uma indicação do vereador Max Bill. Vereador Marcos Marins, se fosse uma indicação minha, ele estaria aqui até hoje. Porque todo mundo, vereador Carlinho do Kiko, vereadora Maiara, que é de oposição e que a gente andava muito junto, sabe que eu não queria que em nenhum momento João Paulo Figueiró fosse para lá. Eu queria ele ao meu lado, porque conheço a capacidade dele. E do momento que eu vejo as denúncias partindo da Procuradoria, fiz questão de pegar o telefone, ligar para o João e parabenizar, porque eu não esperava conduta nenhuma, de forma diferente, de maneira nenhuma, porque é uma pessoa reta, uma pessoa proba, que eu caminhei muito tempo e sei da sua honestidade. Sobre a Procuradoria da Parecer Jurídico, o novo vereador já foi secretário, sabe como funciona o trâmite dentro da secretaria, dentro de uma procuradoria. Ele pode dar o parecer jurídico e, posteriormente, receber denúncias de um determinado processo. E eu não esperava outra coisa. No momento que ele recebeu essas denúncias, ele foi e apresentou. E, diferentemente das pessoas que estão falando que é uma investigação interna, não é investigação interna, não. Investigação interna administrativa é PAD, investigação interna é sindicância, foi entregue ao Ministério Público. Está na mão do Ministério Público. Aqui, recebemos tudo isso aqui e vamos sangrar na carne. A exposição política é evidente. E aí falo, não fui procurado sobre CPI. Nenhum vereador foi ao meu gabinete falar sobre CPI. E no momento que eu vejo o meu nome vinculado ao João, que para mim se pode vincular o tempo inteiro, que eu tenho certeza da honestidade dele e zero problema. Mas fica evidente que estão querendo tornar um fato político. Não existe a intenção de se criar uma CPI para apurar o fato. O que nós estamos querendo é fazer bagunça política. Então, com isso eu não concordo. Quero direcionar você, João. Vou sempre te defender, porque trabalhei com você, porque sei da sua honestidade. Você sabe, por mim você não estava aí. E quem agora faz uso da fala é o vereador Ângelo Gaguinho. Quem manda na minha caneta sou eu. Eu não recebi voto de nenhum vereador daqui. Nenhum. Pelo contrário, muitos foram no meu bairro tentando tirar os meus votos. Então, assim, não adianta. Quem manda na minha caneta sou eu. Então não adianta o vereador aqui, subir aqui, ofender alguns vereadores. Isso para mim é ofensa. Para mim é ofensa. Então, assim,
alguns vereadores dessa casa querem, sim, fazer bagunça política, como o Max Bill acabou de falar. Isso é normal numa casa política, aonde, o Carlinho, infelizmente, existe alguns vereadores tentando destruir o governo. Um governo esse que aumentou, triplicou 3 milhões para 10 milhões em medicamentos. Só que nós sabemos que a demanda dentro da área da saúde é muito grande. Nós sabemos disso. Então não adianta alguns vereadores virem aqui, subir nessa tribuna aqui, até desqualificando alguns vereadores que receberam voto da sua base. Então não adianta vereador aqui, subir aqui, tentar usar da minha caneta. Então, vereadores, vamos ter um pouquinho de respeito, tá? Finalizada a hora livre, foi iniciada as falas pela liderança, começando pelo vereador Marcos Marins, do PSD. Mais uma vez, novamente, mais uma mentira do prefeito Johnny Maicon, falando em relação à bilhetagem eletrônica do sistema, mais um cartão chamado agora Partiu. O que está partido é a falta de planejamento desse governo. Porque a empresa Partiu, o cartão Partiu, gente, para quem está acompanhando aí, nada mais é do que o Rio Card, ok? Então, antigamente, o sistema de bilhetagem era gratuito e descontado diretamente. Então, a gente já tinha bilhetagem eletrônica gratuita chamada Free Card. Agora, o prefeito Johnny Maicon fez uma licitação de 15 milhões para a Rio Card criar o Partiu. Então, agora ele criou a caixa preta dos transportes em Nova Friburgo. Sim, a Rio Card foi expulsa do Rio de Janeiro por questões de corrupção. Foi comprovada a caixa preta do Rio Card na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi expulsa para a cidade de Nova... Foi expulsa da cidade do Rio de Janeiro. E aí o Johnny Maicon vem e paga 15 milhões para ela vir para Nova Friburgo. Ou seja, não é desejado em nenhum local o Rio Card. É uma caixa preta, é corrupta. Aí eu denunciei aqui por 7 meses seguidos e anuncio agora, nova bilhetagem eletrônica, agora se chama Partiu. Dono da empresa Partiu, Rio Card. Se ele não tem coragem de entender que tudo que está falando é mentira, uma hora essa casa cai. Não dá para fazer a população de trouxa, o legislativo de trouxa, a gente tem que fiscalizar e acompanhar. E falando pelo PL, o vereador Cláudio Leandro. Hoje a minha fala vai no grande encontro que nós tivemos ontem ali com o vereador, com o governador Cláudio Castro, com o nosso secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, o nosso deputado André Correia, a entrega das 8 viaturas e... No mês passado, nós tivemos uma entrega também de mais 6 viaturas para a nossa polícia, e isso totalizando a 14, que vai aumentar a nossa segurança. Dali, da entrega das viaturas, nós fomos até a Califórnia, juntamente com o vereador Isaac, outros vereadores aqui, Bruno, doutor Bruno e outros vereadores, também para a entrega de uma quadra, de um parque lá no Califórnia. E... em breve também nós teremos já uma entrega, se Deus quiser, já deu início no Parque Santa Luzia, uma quadra esportiva com um parque ali, utilizando um espaço de 5.400 metros quadrados. E desde já aqui eu quero agradecer ao nosso governador Cláudio Castro, ao nosso secretário de Ambiente e Sustentabilidade Bernardo Rossi e ao nosso deputado André Correia por estar colocando a nossa cidade, dando esse carinho que ela realmente necessita. Falando um pouquinho do acontecimento de sexta-feira, eu gostaria de me pronunciar em relação ao nosso procurador, João Figueiró. Max falou muito, conhece muito bem a índole desse rapaz, a competência do nosso procurador, e é um cara transparente. E eu, na sexta-feira mesmo, eu já conversei com ele pelo telefone. E falando aqui de CPI, eu hoje não preciso de contar comigo para assinatura do CPI, justamente porque nós temos 2 órgãos competentíssimos dentro da nossa cidade, que é o Ministério Público, justamente com a Polícia Civil, que tem a capacidade e tem a competência de bloquear os celulares, foi feito, de rastrear esses celulares para entrar dentro da casa desses investigados. E eu vou aguardar primeiramente a apuração desses órgãos competentes para depois me pronunciar em relação à CPI. Em seguida, foi a vez do vereador Michael Gonçalves pelo Mobiliza.
Presidente, em nome do Partido Mobiliza, eu gostaria de te agradecer. Semana passada eu fiz aqui uma cobrança da questão das agendas na Casa Legislativa. Você prontamente se manifestou e já levou luz à solução. Então eu quero te agradecer por estar muito ativo nessa casa, presidente, e estar ouvindo a todos, tá? A política vai além de situação e oposição. Muito obrigado. Também sinalizar a questão de pela ordem e questão de ordem, artigo 138, 137. Sempre houve uma confusão aqui nesse plenário e eu sempre sinalizei ao presidente, ele falou, nós vamos tomar uma medida. Hoje chegou o ponto aqui de um interromper o outro, algo que não acontecia. Acho que o tema está muito aflorado, né? Então as pessoas estão exacerbando um pouco. Vamos então ter uma reunião prévia depois e ver o que é pela ordem e questão de ordem. E que esse erro não se cometa mais, né? Teve uma atualização, a gente precisa avançar. Com relação ao João Max, eu gostaria de dizer que foi meu aluno de escolinha de futebol. É um rapaz que joga bem, só torce por mais ou menos. Eu gostaria de dizer que ele treina na academia Airfit, no Cadima, e ele se aconselhou com um rapaz que está querendo vir a essa casa aqui, dar o seu depoimento na CPI. É o rapaz que procurou o nosso gabinete, ele que fez a primeira alegoria de todo o desfile da cidade, e posteriormente disseram que a capacidade técnica da empresa que ganhou 2024 era de 2023. Então ele realmente endossou e fez a denúncia acontecer, mas o que a gente quer? Abrir esse leque. Porque quando a gente denuncia um alvo, pode ser que a gente está mirando errado. E o governo municipal já declarou, o prefeito Johnny Maico já colocou nas redes sociais, podem me investigar, eu sou o único que na primeira vez, a gente tem uma facilidade de usar isso, né? Pela primeira vez, um vereador novo, pela primeira vez, tá bom, já que ele denunciou, que agora a gente possa ter o direito de abrir uma CPI nessa casa. Vereador Anjo Gaguinho não está aqui, pô, estou com um papel ali, Gaguinho, já que você é dono da sua caneta, por favor, ajuda a gente, precisa de mais algumas assinaturas. Estou lá no seu bairro pedindo voto. Quero pedir sua autorização, porque aqui não tem milícia. E quem não é do bairro de algum vereador e vota, tem que repensar sobre essas posturas. Porque o vereador ele é amplo, ele é da cidade, né? Ele não é um miliciano que detém uma área. Então quem vota nele fora daquele bairro, para de votar, pelo amor de Deus. Porque você está votando um cara que nunca vai buscar nada para o seu bairro. Ele só quer levar para o dele. E o vereador Cláudio Damião falou pelo PT. Bom, primeiro a gente tem que começar aqui definindo que Ministério Público não é poder. Mas a Câmara Municipal é poder, assim como o Executivo é poder, o Judiciário é poder, e diminuir o poder e a importância do Legislativo é simplesmente uma vergonha. Abrir mão do voto que foi delegado como fiscalizador, como papel de acompanhamento das contas do Executivo, fiscalizar aquilo que se suspeita que tem alguma fraude, algum erro, é responsabilidade nossa, sim. Pode até se delegar algumas ações ao Ministério Público a partir das investigações feitas pela Casa. Agora vão abrir mão? Tudo bem, pode abrir mão porque querem não ter responsabilidade. Agora dizer que a Câmara não é poder é uma ignorância, me perdoe. E aí eu quero dizer o seguinte, nós temos que falar sobre o turismo. O prefeito batia no peito quando a gente fazia crítica dos excessivos gastos. E olha, eu não estava nem na Câmara, eu estava fazendo como cidadão, suspeitando de que aquilo era um gasto abusivo, absurdo. E vinha o grupo dele, aquela pessoal todo ali para bater na gente nas redes sociais, dizendo, é o meu prefeito, cale-se, ele teve 67 mil votos. Olha, eu respeito os votos. Agora, eu não respeito a desonestidade, a falta de compromisso político, a falta de direcionamento adequado para os recursos públicos. Isso eu não respeito, não. E eu acho muito engraçado que o prefeito vinha aqui e xingava, esculhambava, chamava de ladrão, de corrupto, sem ter prova contra ninguém. Agora, quando bate nele, ele reage de forma deselegante, desonesta, intempestiva, destemperado. E ele tem uma comissão de frente que vai defendê-lo. Tudo bem, isso faz parte da política. Mas vamos lembrar, não adianta querer fugir da responsabilidade dessa casa, não. Eu apresentei uma proposta de uma CPI para investigar aquele momento dos desvios de medicamento e a Câmara se calou. Agora, o vereador Marins apresenta uma proposta de investigação sobre os gastos do turismo, muito provavelmente a Câmara vai se calar. Agora, isso tem um preço. Isso tem um preço, seriamente tem um preço de desgaste dessa casa.
da falta de compromisso que é assumido com a população quando vai à rua pedir voto. E olha, eu vou a Rio Grandina pedir voto sim, e eu não tenho que pedir licença para ninguém não, que vereador não é dono de lugar nenhum. Logo após, foi a vez do vereador Cristiano Guenin falar pelo Progressista na tribuna. Quero dizer que o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito encaminharão, quando for o caso, suas conclusões ao Ministério Público. Ou seja, o que ela diz? Que, ao final dos trabalhos, a CPI, diante de tudo que ela apurou, ela vai encaminhar ao MP. O MP já está anos-luz na frente de qualquer trabalho de comissão que pudesse acontecer aqui, mas muito na frente. Já teve até busca e apreensão na casa de suspeitos, até porque não pode se incriminar ninguém antes do trânsito em julgado de uma ação penal. Mas o que mais a gente vê na política é o julgamento premeditado de diversas situações. Eu não entro nesse embalo, eu não gosto de fazer dessas situações uma política, porque, infelizmente, é isso que a gente vê. A oposição sempre foi assim, vai querer sangrar quem está no poder sempre e sempre. Eu queria perguntar, por exemplo, o vereador Marcos Marins, ele sobe à tribuna, ele já chamou o prefeito e o vice aqui de corrupto uma centena de vezes, sem ter nenhuma sentença condenatória contra o prefeito. O senhor está fazendo igual o prefeito fazia quando era vereador. Só que hoje parece que o prefeito ganhou a eleição e amadureceu. Provas, evidências... Não, evidências não são provas. Evidências não são provas. E as falas pela liderança está sendo finalizada pelo líder de governo, vereador Isaac Demani. Primeiro, trazer um esclarecimento, o senhor Renan, ele não pediu exoneração, ele foi exonerado. Basta buscar no Diário Oficial, está lá a exoneração dele, não está a exoneração a pedido não, ele foi exonerado pela gestão do prefeito Johnny Maia, que é um ponto que faz uma diferença muito grande já para começar a desmontar essa narrativa. No mandato passado, nossos queridos vereadores, ao qual eu tenho respeito e carinho por todos eles, inclusive a vereadora Priscila Pita, minha amiga, tenho muito carinho por ela, de fato eles fizeram algumas denúncias, eu tenho certeza que os senhores buscaram saber quais foram. E o TCE, verdade, multou o Renan e multou uma outra pessoa porque encontrou irregularidades na tomada de contas. E eu vou ler aqui para vocês quais foram. Uma delas é que Cássio Marcelo Fersura Sampaio era presidente do Grêmio Recreativo da Escola Unidos da Saudade, agremiação vencedora da licitação. Isso, e ocupava um cargo na Secretaria de Serviço Público. Isso foi considerado um conflito de interesse pelo tribunal. Aí houve a multa. Isso foi uma denúncia dos vereadores de oposição do mandato passado, de fato. Agora, o que é a verdade, nós temos que falar, a denúncia que foi realizada pelo nosso querido procurador João foi uma denúncia inédita à promotoria criminal. É diferente. Não foi nada daquilo que foi denunciado pelos vereadores do mandato passado. Foi-se apurado e chegaram-se indícios. A Procuradoria do Município, através do seu procurador João, se reuniu com o prefeito Johnny Maia, com o secretário de governo, que também é o vice-prefeito Rodrigo Asco, e decidiram estartar essa denúncia à Promotoria de Justiça Criminal. O senhor Renan foi exonerado pela gestão, ele não pediu exoneração. Basta ver a portaria, está lá no Diário Oficial para todos verificarem. Então, não há nada que esconder, nem o que temer. De fato, o município ele está cortando na carne, fazendo essa denúncia para que seja investigada. Aí, há alguma irregularidade que liga ao prefeito Johnny Maia? Não. Até porque, se tivesse, não era a promotoria criminal aqui que estaria investigando, porque o prefeito tem foro privilegiado, seria a promotoria do Tribunal de Justiça. Houve busca e apreensão na prefeitura? Não, não teve busca e apreensão na prefeitura, porque não há nada que liga, que tenha indícios de irregularidade por parte do prefeito Johnny Maia. Isso é uma verdade. E por isso está sendo investigado pela promotoria criminal. E já foi feito aí, já tomaram algumas medidas na busca de conseguir as provas necessárias para fazer a apuração das irregularidades, que não há ninguém condenado aqui.
aí o senhor Renan e outros que foram ali, estão sendo ali investigados, terão oportunidade de exercer a ampla defesa contraditória dentro daquela investigação. E assim termina mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. A todos vocês, obrigada pela audiência e companhia e até a próxima sessão. Bom, e você acabou de acompanhar a 43ª sessão ordinária e viu que o vereador e presidente dessa casa, Dirceu Tardem, solicitou uma sessão de debate específico para tratar da nova bilhetagem do transporte público, que foi aprovada e marcada para hoje, quinta-feira, dia 17 de julho. Portanto, vamos acompanhar o andamento da sessão. É com muita alegria estar aqui como vice-líder da Câmara, vice-líder do governo aqui na Câmara, para poder trazer aqui para o público, para o povo friburguense, mais essa obra importante. E eu digo importante por conta da localização. Nós sabemos que os bairros periféricos de Friburgo, nós sabemos que os morros, favelas, né, denominados, às vezes não recebem o apoio do poder público que deveriam receber, e isso é uma constatação, mas dessa vez o governo acertou ao fazer esse campo, fazer essa quadra lá em cima, no alto do Floresta, um local onde é um local carente, e o município conseguiu chegar lá através do esporte, sabendo também que existem outras áreas do poder público que necessita chegar lá, e eu tenho certeza que o município vai chegar. Então, eu estendo até esse convite aqui para os demais colegas. Sábado agora, 9h30 da manhã, vai acontecer a inauguração desse campo lá no alto do Floresta. E o nome do senhor Francisco Lemos foi um nome aceito, foi um nome ventilado, e nada mais justo e dar esse nome dele. Então eu vou brevemente ler aqui uma síntese. O senhor Francisco Lemos, nascido em 11 de maio de 36 e falecido em 10 de setembro de 2009, foi servidor público municipal por mais de 3 décadas, exercendo com dedicação as funções de pedreiro e encarregado de turma, sempre demonstrando comprometimento com o serviço público e com os interesses coletivos do município. Morador do bairro Alto Floresta, onde constituiu família, sendo pai de 8 filhos, destacou-se como liderança comunitária atuante. Sempre disposto a colaborar com os moradores e a zelar pelo bem comum, sua atuação foi determinante para impedir a ocupação irregular de área pública situada no bairro, à época ameaçada por invasão, e para garantir, com o apoio do então governo municipal, a construção de uma unidade escolar no local, hoje denominada Escola Municipal Professor Ernesto Tessarolo. Tal iniciativa, impulsionada pelo seu sentimento de responsabilidade social e amor à comunidade, possibilitou que diversas gerações de crianças e adolescentes tivessem acesso à educação em seu próprio bairro, evitando o deslocamento em regiões distantes, como foi o necessário com seus próprios filhos, que precisaram estudar nos colégios estadual Dr. Feliciano Costa e municipal Rui Barbosa. Assim, considerando o legado de serviço prestado à municipalidade, o histórico de participação ativa nas melhorias da infraestrutura local e o reconhecimento da comunidade do Alto Floresta, a sua importante, inestimável e inesquecível figura, entende-se plenamente justificada a homenagem pretendida. Aprovado por unanimidade. E em seguida foi votado em única discussão um projeto de lei do vereador Cláudio Damião. Fazer aqui um breve relato da justificativa da nomeação do planetário, lembrando que o professor Reinaldo Kisivanisca foi um lutador, uma pessoa muito empenhada na sua função como educador, mas, sobretudo, muito preocupado com o planetário de Nova Friburgo, de levar as pessoas para lá, de levar as crianças, de desenvolver um trabalho científico, de um cuidado humano profundo. E ele faleceu muito jovem ainda, no dia 18 de março de 2024. Mas a gente tem que dizer também, e é importante na justificativa do projeto, que o planetário de Nova Friburgo existe desde 2002. E foi uma iniciativa do governo do estado na época da governadora Benedita da Silva. Contou com a participação do Dr. Mário Dutra, que na época era o agente de desenvolvimento regional. Contou com a participação e o empenho também do hoje meu assessor na época, o responsável pela Coordenadoria Regional Serrana, professor Expedito, aqui presente. E esse planetário,
ele tem uma importância muito grande, embora ao longo do tempo tenha ficado esquecido. Eu tenho certeza que muita gente não conhece o planetário. Eu tenho certeza, inclusive, que as crianças lá do Alto do Floresta não tiveram a oportunidade de serem levadas para conhecer o planetário. Essa ponte, ela precisa ser feita. Precisa ter uma quadra lá, um campo de futebol, uma unidade de saúde, uma escola equipada, bem cuidada, mas também precisa levar essas crianças para ter acesso aos bens do município, ao Teatro Municipal, que a gente possa ter o Porão de Arte novamente funcionando, né? E o nosso planetário. É um espaço maravilhoso. Eu tenho certeza que as crianças se encantam quando conseguem adentrar aquele espaço. Então, hoje, não é simplesmente nomear o planetário em homenagem ao professor Reinaldo Ivanisca. É isso também, mas é muito além disso. É abraçar o planetário como uma causa pela educação, uma causa pela cultura, sabe? É algo fundamental. Aprovado por unanimidade em discussão única. Em seguida, foi dado início ao debate específico para tratar do novo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público, começando com a fala do representante da Secretaria de Serviços Concedidos, o senhor Leandro. É um prazer enorme ter essa oportunidade de estar aqui para esclarecer alguns detalhes a respeito do serviço de bilhetagem eletrônica, serviço extremamente relevante para a sociedade friburguense, porque traz inovações, traz a possibilidade de que o poder público, o poder executivo, de modo geral, tenha acesso a informações, dados preponderantes para poder estabelecer uma melhor qualidade no serviço de transporte público. Historicamente, o serviço de transporte público no município tem enfrentado diversos problemas. A atual administração encontrou o serviço público praticamente sucateado, tendo em vista a inexistência de um contrato que previa regras, né, por conta do processo licitatório que não foi levado a termo desde 2018, e isso gerou uma série de problemas que é preciso se destacar também, não só para o município, não só para a cidade, mas para a empresa também, né? Então, o que se busca nessa oportunidade é, além de proporcionar o maior controle do serviço da operação de transporte público pelo Poder Executivo, é propiciar também dados que vão trazer a possibilidade de surgirem novos elementos, novas tecnologias, para que, no futuro, nós tenhamos um transporte que atenda plenamente toda a população da forma que nós pretendemos. Em seguida, foi a vez do subsecretário de Governo, o senhor Arthur. O objetivo dessa sessão é trazer informações para a população e principalmente para essa casa sobre o novo serviço de bilhetagem eletrônica na nossa cidade. Nova Friburgo, mais uma vez, inovando e escolhendo licitar dois serviços de natureza distinta. Um serviço da operação do transporte público, que já está em vigência, no nosso município, e, em apartado, a licitação da bilhetagem eletrônica. Essa bilhetagem eletrônica ela é composta por um consórcio chamado Consórcio Mais Friburgo. Consórcio esse composto por 3 empresas: a Rio Service, a Prodata e a Rio Card, que vai ser melhor esclarecido pelos membros aqui do consórcio. Representando a empresa de transporte público, a senhora Melissa e o senhor Adelson. No edital da licitação, que por sinal foi feito com a prefeitura juntamente com a COP, foi exigida uma série de requisitos que, em primeira instância, a parte mais importante desses requisitos é a total transparência e a contratação direta da prefeitura do serviço, para que a prefeitura e as secretarias possam, através desses dados, ter acesso a informações que possam melhorar a mobilidade urbana da cidade. O consórcio formado pelas 3 empresas, para que pudesse trazer a bilhetagem eletrônica, a transparência e o monitoramento de frota.
tudo isso simultâneo, entregue em dados em tempo real para a prefeitura. Gostaria de contextualizar que, no Brasil, muitos municípios passaram a optar, muitas prefeituras, e aqui no estado do Rio também, passaram a optar por fazer licitação ou contratação direta. As empresas que prestam serviço de bilhetagem eletrônica, as empresas privadas, ao longo dos anos, iniciaram esse serviço prestando direto às empresas ou de ônibus, ou de metrô, ou de trem, por conta da Lei Estadual 4.291 de 2004, que permitia esse tipo de contratação. Ao longo do tempo, as prefeituras entenderam que precisavam desses dados direto e, portanto, tomaram essa iniciativa, que, na nossa opinião, é muito melhor para que a prefeitura possa ter o controle do dado. Então, uma primeira informação que é muito importante é que, dentro dos validadores dos ônibus, validador é o equipamento que a pessoa paga a passagem, né? Aquele equipamento que fica instalado, existe um chip que foi comprado especificamente para que o acesso a esse dado e a transmissão desse dado vá diretamente ao banco de dados da prefeitura. A empresa municipal terá um chip próprio para ter acesso aos dados que ela precisa para o controle operacional dela. Mas os dados da prefeitura serão transmitidos diretamente desse equipamento para o painel de controle de dashboard. Nos veículos também foram instalados GPS, câmeras para serem instaladas também, já terminamos a instalação. Essas câmeras, elas servem não só para a segurança da população, mas ao longo do tempo, a nossa intenção, junto com as solicitações da prefeitura, é que a gente possa colocar reconhecimento facial, aumentar a segurança, por exemplo, das mulheres dentro dos veículos, ou porventura alguma tentativa de furto, alguma coisa assim. Então, a câmera está lá para as fraudes na bilhetagem, né, para evitar fraude. Então, esse GPS monitora em tempo real a posição do ônibus e ele vai poder oferecer, tanto através de um aplicativo que o passageiro vai poder baixar, tanto quanto a instalação de 15 painéis pela cidade. A pessoa que não tiver acesso ao aplicativo vai poder visualizar o horário que o ônibus vai passar, a linha de ônibus que vai passar, e se está atrasada, se está no horário, para que essa pessoa possa fazer o melhor planejamento da sua viagem. E agora é a vez dos vereadores indagarem e terem seus esclarecimentos pelos representantes da empresa. Eu tive vários requerimentos não respondidos, ou melhor, o meu requerimento sobre a Rio Card não foi respondido totalmente. Foram 7 perguntas e pouquíssimas foram respondidas, que eu vou agora apontar algumas dessas. Mas primeiro que é importante esclarecer para o cidadão, e aí a cabeça do contrato, é que o contrato firmado da empresa Rio Card Tecnologia de Informações cria-se o consórcio Mais Friburgo. Como vocês falaram, uma sociedade, a Rio Card mandando nessa sociedade. Contrato e a publicação do Diário Oficial, que eu tenho falado aqui há 7 meses, é um contrato de R$14.652.000 para implementar uma bilhetagem eletrônica que já estava implementada em Nova Friburgo pela Fricard e que era, teoricamente, gratuita à população. Para quem acompanha, era descontado diretamente da passagem a bilhetagem eletrônica. Isso já estava embutido no preço e era responsabilidade da FAOL. Por que motivo agora a prefeitura decide usar dos nossos impostos, do caixa único da prefeitura, em gastar quase R$15 milhões para essa justificativa que eu ouvi aqui nos últimos minutos, que não me parece nem um pouco plausível? São R$15 milhões. 15 painéis, pode pegar chuva, sol, 15 painéis não custa mais de que 10 mil cada painel, por mais que tenha uma manutenção. Pode ser o melhor painel do mundo de LED, não é mais que R$10 mil cada painel. Você ter algumas questões como câmera, já tinha câmera nos ônibus, estou aqui conversando com a vereadora Maiara, já tinha as câmeras, mapeamento de GPS dos ônibus já existia, o sistema de bilhetagem já existia. E aí vem a minha terceira pergunta do meu requerimento de informação, de fato não respondida e ainda não foi respondida, é o que justifica
um valor de quase 15 milhões de reais pagos do caixa da prefeitura para uma bilhetagem eletrônica que já era gratuita. E aí, não tem como defender a publicação do prefeito Johnny Michael falando que partiu para acabar com a caixa preta dos transportes. A caixa preta dos transportes, pública e notória, dita pelo Ministério Público, dita pela Defensoria Pública, se chama empresa Rio Card. A gente está aceitando, ou a gente vai aceitar, vereadores, que essa empresa venha para Friburgo, custando 15 milhões de reais dos nossos impostos, que poderia ser feito milhares de outros projetos de interesse da cidade, inclusive da mobilidade urbana. Uma empresa que foi dita sendo a caixa preta dos transportes no Rio de Janeiro. E aí é um contrassenso, porque no Rio foi dito que se criou o JAE pela prefeitura para ter esse controle, e aqui o prefeito diz que criou o Partiu. O prefeito não criou o Partiu, é uma contratação, uma licitação da Rio Card vir para a cidade, para retirar a Fricard da cidade, que funcionava. Por que a FAOL, junto à Fricard, com os gastos milionários que estamos fazendo com o transporte público em Nova Friburgo, já não implementa a bilhetagem eletrônica ou melhora a bilhetagem que existia? Se atualiza o que existia? Nada, eu pesquisei, eu estudei, liguei para outras prefeituras, nada justifica gastar do cofre do município 15 milhões de reais com esse contrato. Eu gostaria de indagar, Vossa Excelência menciona que o serviço era gratuito, porque a empresa FAOL que controlava esse serviço, já havia serviço de bilhetagem eletrônica. Vossa Excelência mencionou, inclusive, que todos os aspectos relativos ao serviço que está sendo contratado agora, a empresa FAOL, a operadora histórica da cidade, tinha acesso. Correto? A pergunta que se faz necessária nesse momento é o seguinte, Excelência. Quem tem acesso a essas informações? Qual do cidadão aqui presente ou representante da população já teve acesso a qualquer dado produzido pela empresa durante todo esse período que, como Vossa Excelência mencionou, tinha um serviço de bilhetagem eletrônica gratuito? Um serviço que estava não apenas sobre o poder da empresa, né, que disponibilizava tão somente as informações que lhe era conveniente, né, e que nem no momento em que se discutiam as questões relativas ao reajuste tarifário, que é algo, né, preponderante, né, que, aliás, abre-se parênteses aqui, todas as vezes que se discutia reajuste tarifário, né, da tarifa de transporte público, sempre existiu uma comoção popular em relação à questão dos valores que eram pleiteados pela empresa e que a prefeitura jamais tinha a possibilidade de ter os arquivos necessários para poder entender se aquele valor, se aquela tabela, se aqueles documentos que a empresa estava apresentando eram corretos ou não. Então, o objetivo de se desmembrar esse serviço, né, que é da operação e da bilhetagem, é exatamente para que a prefeitura e o poder público, e assim toda a população, tenha acesso a todas as informações relativas à execução do serviço. Não apenas o controle, como foi dito aqui, não apenas o controle do transporte em si, do deslocamento do veículo, quantos veículos estão sendo utilizados, manutenção está sendo feita. Não é só isso, porque isso sempre existiu. Mas, especificamente, nesse caso agora, atual, qual é a quantidade exata de pessoas que são transportadas? Qual é a quantidade exata de quilômetros rodados que a empresa percorre no município? O que vai gerar exatamente a garantia de que o valor que está sendo cobrado pela empresa, na sua fatura mensal, ele é o devido ao serviço que foi prestado. Eu acho que, neste caso, quero colocar à disposição dessa casa as informações, obviamente, aquelas que a gente tem autorização, né, dos contratados publicamente. No nosso site tem algumas dessas informações lá, de forma pública, que temos autorização para fornecer, porque o governo do estado, através dos nossos dados, ele paga o subsídio para metrô, trem, barca, operadores de linhas intermunicipais. A cada fala eu fico mais impressionado, porque eu acho que as coisas não estão realmente transparentes como se diz que estão transparentes. Me preocupa muito, sabe? Me preocupa muito. Eu ouvi aqui dizer o seguinte, é preciso calcular o subsídio real a ser pago. Ora, então nós estamos pagando errado? A empresa está ganhando dinheiro de forma equivocada? Nós não temos capacidade de calcular o real subsídio?
Caramba, isso é dinheiro público. Isso demonstra, na minha opinião, com todo respeito aos senhores e à senhora, uma incompetência brutal da prefeitura que fez uma licitação, foi para a rede social dizer, agora sim nós temos uma licitação com a empresa concessionária de transporte público. Agora eu ouço aqui o seguinte, o poder concedente terá controle da concessão. Mas não tinha antes? Agora vai ter o controle? Ele não tinha o controle da concessão? 5 anos de governo. Caramba, exatamente 5 anos de governo, agora que ele vai ter o controle da concessão. É isso que nós estamos ouvindo? A cada fala só piora, gente. Me espanta. É preocupante. É a declaração total da falência da prefeitura, da falta de compromisso, de responsabilidade. Nós estamos falando de um contrato de 650 milhões. Nós estamos falando de uma passagem que custa R$ 7,00. Ela não é de R$ 5,50, ela não saiu de R$ 4,90 para R$ 5,50. A passagem, o valor real dela é de R$ 7,00. O município complementa com R$ 1,50. Mas pelas falas aqui, não sabe se realmente deve a cada complementação da passagem o valor devido. Não há controle sobre isso, não há capacidade de controle sobre isso. E aí, algumas coisas começam a ser respondidas por outras vias. Eu fiz um requerimento de informação, passou por essa casa, foi aprovado pelos vereadores, mas não foi aprovado pelo Executivo. O Executivo teve a petulância de não responder ao requerimento com 8 laudas de perguntas técnicas a respeito do contrato. Eu não inventei uma linha, uma vírgula do que eu estou perguntando. Nada, zero. Estou perguntando sobre o contrato. Ele me manda para cá mais de 12 mil folhas. Olha, eu vou falar para vocês, quase que eu imprimi. Eu só não fiz isso em respeito ao dinheiro público das pessoas. Porque se eu fosse imprimir a resposta que a prefeitura mandou, daria uma pilha dessa altura. Mas sabe de quê? De horário do ônibus. Essa é a resposta. Eu perguntei, por exemplo, aqui primeiro diz o seguinte, do serviço adequado. Isso aqui é uma cláusula do contrato. A concessionária deverá prestar serviço satisfazendo as condições de pontualidade, regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, universalidade, segurança, conforto, higiene, cortesia e modicidade. Eu posso dizer, sem medo de errar, que nenhuma dessas questões aqui elencadas em caixa alta são cumpridas pela concessionária. Zero. Zero. É ônibus que pega fogo, ônibus que chove dentro, que cai a porta, que perde o freio. Como é que pode uma situação dessa? Nós estamos falando que hoje o município não tem capacidade de fiscalizar algo que ele concedeu por 650 milhões de reais e ele é incapaz de fiscalizar? É isso que eu ouvi? Todos esses dados que Vossa Excelência menciona de problemas que acontecem no transporte público, e ninguém aqui vai ficar simplesmente tapando o sol com a peneira, dizendo que eles não existem. Eles existem, e é exatamente por isso que se buscou, através de uma instituição de renome, né, já foi dito aqui, a Coptec, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que preparou, subsidiou a preparação do processo de licitação, não só da empresa operadora, mas como também da bilhetagem eletrônica. E aqui eu ressalto uma questão, Excelência, que Vossa Excelência mencionou, se foi ouvida a população. Pelo que eu me recordo, essa casa fez, na legislatura passada, sessões públicas voltadas para esse tipo de questionamento. Foi realizado pelo Poder Público pelo menos 2 audiências públicas em que foi convocado toda a população para comparecer e participar. Dessas audiências públicas foram apresentados diversos questionamentos que foram não só apenas apresentados para a empresa que tinha sido contratada para preparar o edital, como foi observado no processo licitatório como um todo. Vossa Excelência chega a mencionar que não tem transparência em relação à contratação. No entanto, é preciso que se estabeleça aqui, fique bem claro para todo mundo, que nós estamos falando de 2 processos licitatórios que passou por todos os trâmites legais e burocráticos e que foi levado a fim. Né? Já foi dito aqui em outra oportunidade por que a Rio Card.
Não é porque na outra empresa abriu-se uma concorrência pública para que qualquer empresa interessada pudesse participar. Nesse momento, apareceu o consórcio, né, formado por 3 empresas com distintas expertises para prestar o serviço para o município. Ou seja, quando Vossa Excelência fala da questão não tem os dados, é exatamente isso que nós estamos tentando buscar. Buscou-se contratar empresas especializadas nessa fiscalização, nessa obtenção de dados, exatamente para subsidiar todas as informações que nós precisamos. E aí é preciso destacar também, senhor presidente, que os processos licitatórios transcorreram de forma simultânea. No entanto, para que Vossa Excelência possam ter a exata dimensão da transparência do processo licitatório, que foram feitas impugnações, 3 impugnações no mínimo, no Tribunal de Contas do Estado. E todas as 3 impugnações foram derrubadas. E a licitação foi levada a termo. Portanto, nós estamos falando de uma contratação lisa, sem qualquer tipo de questionamento. E quando se fala da questão dos valores, 15 milhões de reais. São 14 milhões de reais para 48 meses de serviço prestado pela empresa. Uma das questões do transporte público na cidade, que já se arrastava desde 2018, era a questão da falta de cobertura contratual, sem a qual não se podia exigir cumprimento de deveres da empresa. Eu sempre, enquanto estive aqui, sempre defendi que o município criasse uma agência reguladora para todas as concessões que o município realiza. E, obviamente, que a do transporte público ela entraria dentro dessas regulações. Penso que com essa questão da bilhetagem eletrônica que está sendo implementado, é mais um braço nessa fiscalização, até para poder estar ajudando o nosso estimado doutor Rodrigo Lima, né? Uma pessoa de uma conduta ilibada, ser humano fantástico, um profissional gabaritamente nota 10, muito técnico. Penso que esse novo modal da cobrança pela quilometragem foi um avanço ao município. Penso que com essa comissão criada dentro desse consórcio, com a possibilidade da implementação de novas linhas, é um ganho para a nossa cidade, porque além de atender toda uma população que necessita do transporte público, a empresa também se depara com uma concorrência muito forte, que no passado não muito recente, não havia, que são os aplicativos. Obviamente que tudo isso impacta no preço final da tarifa, e quando o município sinaliza uma possibilidade de ter um maior controle, o que não tinha, de fato, isso era sim uma caixa preta, que agora o município terá amplamente aí conhecimentos através desses dados para poder, de fato, exercer a fiscalização e, como disse aqui, como não temos uma agência reguladora, poder já vocês trabalharem com dados, que vai facilitar muito através do trabalho que será desenvolvido. Então, eu torço muito para que dê certo. Penso que as empresas que fazem parte do consórcio, que participaram e ganharam essa concorrência, e se ganharam é porque estão aptas. Creio que o município não contrataria uma empresa com alguma declaração de idoneidade. Penso que isso não existe, né? O que existe é opinião, principalmente no meio político. Opinião vai ter sempre, né? E torço, sinceramente, que a gente vire a página dessa questão aí dos transportes na cidade, do transporte público na cidade, que o município consiga aí, ofertar junto à empresa novas possibilidades, como eu vi aqui sobre a questão das câmeras, a questão de uma maior segurança, né? Sobretudo para as mulheres. Eu apresentei uma legislação nessa casa aqui, com relação ao desembarque das mulheres a partir das 10 da noite, que pudesse ser feito fora do ponto de ônibus. Então eu penso que tudo que visa ao empoderamento, a
segurança das usuárias, das mulheres que utilizam o transporte público, é bem-vindo, e eu fiquei muito feliz em ver que terá também essa possibilidade. Eu vou pedir encarecidamente que a gente não fique triste nem chateado com as indagações que a gente está fazendo aqui. Que às vezes eu estou aqui observando os meus companheiros de bancada, né, e meus companheiros de oposição, fazendo suas perguntas, vejo algumas coisas que eu acho que não é nesse espaço aqui que deve acontecer, né? Por exemplo, tem vereador que apresentou pergunta e depois foi dito que não perguntou nada. Os vereadores estão falando de requerimentos que vão para essas secretarias que têm representação aqui hoje e a gente não desdobra sobre isso. Nós estamos vivendo um atropelo muito grande dos poderes na cidade. Todos os vereadores sabem do que eu estou falando. Nós não temos respeito nos requerimentos de informação que a gente vota aqui e as respostas, quando chegam num tom muito grande de deboche. E eu queria ilustrar para os senhores que, quando se debocha através de uma resposta de requerimento de informação de quem é o autor do pedido, está debochando da população. E nessa equação que a gente está falando aqui, sobre empresa, sobre contrato, sobre gasto, tem uma pecinha-chave que está sendo esquecida no debate, que é o povo. As pessoas que usam o transporte público e as pessoas que, consequentemente, vão pagar esses 14 milhões. E aí pode não ser muito para vocês, mas para o bolso de cada contribuinte, às vezes é o leite do filho, às vezes é um lazer no final de semana. É caro. E caro porque quando a gente vai usar algo que tem necessidade e é mais urgente, que é um posto de saúde, um remédio na farmácia, né, pública, não tem um investimento lá também. Então, eu peço a compreensão das representações sobre esse fulgor que traz as nossas perguntas no dia de hoje. E aí, vamos para o tema. Usar a justificativa das audiências públicas que aconteceram na última legislatura não serve como exemplo, porque a chamada pública que teve para a população falar o que queria, as audiências públicas que nós tivemos aqui, que muitas das vezes o executivo não conseguiu responder também as perguntas, não pode servir de exemplo porque não se escutou a população. Falamos sobre transbordo, falamos sobre bilhetagem, inclusive a empresa que ganhou de novo, né, a licitação, que está rodando na cidade, tinha até falado da possibilidade de bilhetagem a zero custo. Está gravado. Sou eu que estou falando, não. Representantes da empresa questionavam, inclusive, do porquê que a licitação não foi uma só. Para os dois serviços. E isso é uma pergunta que eu queria fazer. O que se justificou separar essa prestação de serviço? E aí, outra coisa que eu preciso falar para os senhores. Ninguém me contou. Peguei representantes de diversos bairros de Nova Friburgo e levei para dentro da empresa Nova FAOL e lá estavam os telões falando sobre itinerário. Isso não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade o monitoramento de onde andam os veículos. A única diferença era a publicidade desse itinerário para a população. E aí eu retorno à fala do meu companheiro, vereador Marcos Marins. Justifica esse gasto? Gostaria de destacar que o poder público, através do excelentíssimo senhor prefeito, do senhor vice-prefeito e os secretários, tem um respeito muito grande por essa casa. Foi dito em outras oportunidades que, mencionado 2 requerimentos de informações, esses requerimentos de informações eles foram devidamente respondidos. Acontece que, se o vereador não concorda com a resposta, é uma outra questão. Foi apresentada uma informação. Gente, olha só, eu vou pedir silêncio para que o nosso amigo possa responder. Pode responder, Leandro. Obrigado. Só para complementar, Excelência, as respostas foram encaminhadas. Como o excelentíssimo senhor vereador Cláudio Damião mencionou, 12 mil páginas, né? Assim, existe uma resposta técnica. Existe uma resposta técnica. Agora, se não há concordo, se não... Olha só,
Eu gostaria de pedir silêncio para que a gente possa garantir, a gente está dando, sendo democrático, cada um está usando o seu tempo, e eu gostaria de pedir que seja respeitado a fala do Leandro. Presidente, vamos respeitar a fala, mas olha só, isso é uma violência dizer que o requerimento foi respondido. Foi uma ironia que a prefeitura fez. Mandou Leandro. 2.000 páginas de horário de ônibus. Eu não perguntei isso. Eu fiz pergunta técnica do contrato. Então, senhor, por favor. Ladrão tem que ir pra rua! Mas, em nenhuma oportunidade, Vossa Excelência leu a resposta que foi encaminhada, só mencionou a questão do documento. Mas, Excelência, eu não estou aqui para discutir com Vossa Excelência, eu entendo que Vossa Excelência tem o seu entendimento sobre aquilo que foi mencionado. Eu gostaria de destacar, Excelência, senhor presidente, que as respostas do Poder Executivo foram encaminhadas. Todos os cartões que serão emitidos, cadastrados, né, no nome da pessoa, não haverá custo da primeira via, nenhuma dessas primeiras vias haverá custo. Segundo, todos os valores carregados nesses cartões pertencem ao próprio, então, por efeito de cadastro, por exemplo, cadastrou-se no meu nome, um cartão no meu CPF, todo o dinheiro colocado ali é meu. Se algum dia eu não quiser mais utilizar, basta ir à loja ou abrir um protocolo, fazer uma ligação, informar que não quer mais utilizar, o dinheiro é devolvido. E isso tudo está previsto em todos os acordos, inclusive no edital feito pela prefeitura, e há de ser cumprido dessa forma. Então, nem a primeira via do cartão, nem o dinheiro ficaria retido de forma alguma. Por questão de legislação estadual sobre a bilhetagem, diz que, se por acaso uma pessoa perder, fazer mau uso ou quebrar, a segunda via será cobrada. Mas a primeira via e na migração não vai ter cobrança nenhuma de cartão. Presidente, acho que então ficou evidente o que está acontecendo aqui. Se a sessão é de debate específico, a gente direciona as perguntas. Eu acredito até, com todo respeito, que nem prestou atenção nas perguntas que foram feitas, né? Se não vai responder as perguntas que a gente está fazendo, a gente está aqui vivendo uma ilusão. Eu, desde o começo da minha fala, de forma respeitosa, tomei um cuidado de inserir a fala de forma que a gente conseguisse manter a tranquilidade na nossa conversa. Mas, ainda assim, nós não conseguimos avançar e a gestão, mais uma vez, perde um requerimento de informação para eu encaminhar um requerimento de informação se a gente votou e aprovou um debate aqui hoje. Eu vou fazer uma pergunta direcionada a uma pessoa que mandou agora diretamente no meu Instagram, em relação a essa transição do Rio Card para essa nova concessionária. Como vai essa pergunta direcionada para vocês, ou para a Melissa, ou para pode ser para vocês? Como que vai ser essa transição em relação aos créditos e para a população? Dentro do planejamento que foi feito de transição, a proposta é que, a partir da primeira semana de agosto até o final do mês de outubro, os equipamentos instalados nos ônibus vão aceitar tanto o cartão Rio Card, que atualmente é aceito, quanto o novo cartão. Vai ser um período de 3 meses que as pessoas terão para utilizar os créditos que ainda tiverem no cartão Rio Card, adquirir o novo cartão e começar a usar. A partir de novembro, nesse cronograma, encerraria o uso do Rio Card nos validadores e ficaria somente o cartão Partiu. Isso para os cartões que chamamos recarregáveis. Quem tem um cartão que está associado à empresa, que a empresa coloca os créditos nesse cartão, as empresas já foram abordadas e procuradas. Essa transição será feita junto com a nossa equipe técnica. Nós vamos auxiliar as empresas no cadastro e na transição. Então, a empresa vai adquirir os novos cartões para os funcionários, entregar, o funcionário vai usar até o fim. Alguns casos de funcionários que moram em outros municípios nos arredores de Friburgo e precisam se encaminhar até a cidade, vão manter o Rio Card para poder pegar esse ônibus, né, que vem de outra cidade, e vai ter que ter o cartão daqui para utilizar na FAO. E, por último, em relação às gratuidades, idoso, estudante e pessoas com deficiência ou portadores de necessidades especiais,
A divulgação desse cronograma vai acontecer a partir de 2026. Nós optamos por fazer uma transição com calma. Esse é um público muito sensível. Então, na nossa decisão, em conjunto, com base nos dados que temos hoje, por exemplo, vamos privilegiar a entrega direto nas escolas para os estudantes ou privilegiar a retirada desses cartões em locais que vão ser amplamente divulgados na fase lá em 2026, para evitar trazer essa população novamente para se recadastrar, que não é necessário isso, né, fazer esse deslocamento, e dessa forma a gente conseguir atender a todas as necessidades desse público que é um pouco mais sensível aí, não ter acúmulo de dois públicos simultaneamente. Quero dar meu testemunho também. Assim que entrei nessa casa no último mandato, eu era presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e acompanhei todo aquele caos. A gente estava em pandemia, não existia um contrato com a empresa, acabou tentando ocorrer aquela possibilidade de uma nova licitação que a Itapemirim veio a ganhar e não foi bem sucedida. Toda aquela dificuldade que o governo Johnny Maia enfrentou no início. E cabe destacar que foi uma confusão não criada pelo governo. Isso já era empurrado por diversos governos há muitos anos. Ninguém teve coragem de botar o dedo na ferida. Essa é a grande verdade. Você mexer com uma empresa como a FAOL, que já está estabelecida na cidade, era necessário coragem, e isso eu tenho que reconhecer, que o governo de Johnny Maia teve coragem de mexer nessa ferida e trazer a segurança jurídica. E eu acho que para a empresa foi bom, porque hoje ela também, conforme o vereador Cláudio Leandro falou, ela tem um contrato, ela tem expectativa de lucro, ela tem expectativa de investimento, então eu acho que isso foi muito necessário. Então eu faço questão de frisar, porque acompanhei todo esse trâmite. Com relação à bilhetagem, eu não sou um grande especialista, mas eu acho que é evidente que no momento que a gente está com uma contratação que é por quilômetro rodado e você deixa esse controle na mão da empresa, nós não vamos ter problema. Não estou nem duvidando da idoneidade da empresa, mas não é transparente, pode causar dúvida. Então, gestão é controle. Se você não tem um controle, você não tem gestão. Então, acho uma excelente iniciativa. Concordando com a decisão do governo, eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria de tirar, já que a gente está falando de transparência. Primeiro, a gente vai ter o tipo de bilhetagem, acho que é híbrido, né? Vai ter a cobrança manual e a cobrança digital, né? Através de cartão. Existe algum estudo da porcentagem de quanto hoje é manual, de quanto é por cartão e pela expertise da empresa, né? Nos locais que vocês entraram recentemente, se existe essa porcentagem. E se a empresa estabelece alguma forma de incentivar, ou a prefeitura, não sei, de que seja feito através do digital. Porque acredito que para o governo e para a empresa você gera um controle maior. No momento que é manual, você não tem tanto esse controle. A empresa pode contabilizar ou não, ou às vezes até um erro. E se existe alguma forma desse controle do manual, se vocês têm algum mecanismo de realizar esse controle. Segundo, com relação à transparência, estava vendo que o poder público vai ter acesso a esses dados da bilhetagem. E eu queria saber como vai ser feito isso, se vai ser num site, como a Câmara de Vereadores vai ter acesso a essa bilhetagem, para que a gente possa fazer o controle. Não só o Poder Executivo, mas a gente também conseguir realizar esse controle. Hoje, existe a média de 40% das passagens ainda são pagas em dinheiro. Em média, 40%. Quanto à questão do controle, de como que se dará o controle do pagamento, vou deixar para a empresa, que é a parte técnica. Mas, voltando para essa última questão que Vossa Excelência suscitou, quanto às vans, existe uma previsão de investimento por parte da empresa e até o final do ano trazer pelo menos mais 5 vans e, se não me falha a memória, mais 2, além dessas 5 vans, 2 vans elétricas, que é uma forma para testar a utilização desse veículo no município, para que no futuro isso, quem sabe, possa ser a matriz energética. Tendo em vista que já há previsão no contrato atual, assinado, que só vai haver a renovação do contrato com a operadora se houver uma implementação, uma modificação na mudança da matriz energética. Então,
esses investimentos que estão sendo feitos, que serão feitos ao longo desse primeiro momento, é exatamente para buscar essa melhoria no futuro. Sim, atualmente o dado que nós temos é em torno de 40% de pagamento em dinheiro. É importante dizer que no modelo anterior, com os dois cartões, o FreeCard e o RioCard, nós não tínhamos acesso aos dados de pagamento em dinheiro do FreeCard. Era um dado que ia direto para a FAO e a FAO apresentava para a prefeitura. Então, agora, cada vez que uma pessoa paga em dinheiro, e obviamente tem que se apertar a botoeira para que a roleta possa girar, o equipamento registra. E se a pessoa encosta o cartão, ele sabe que foi um pagamento digital. Em média, assim, um dado de um município, por exemplo, que consegue reverter isso e aumentar bastante o pagamento digital, a gente chega a 80-20. Não temos historicamente, pelo menos não na abrangência de trabalho que a gente realiza e no mercado brasileiro, nenhum lugar ainda 100%. Né? A gente tem um bom número 80-20 em alguns desses municípios. Como que esses municípios conseguem reverter e conseguem fazer isso? Uma das formas é o incentivo ao desconto tarifário pela integração. Isso já é aplicado aqui, né? Mas, com base nesses dados, é possível entender melhor se essa integração atende a toda a população. Pode ser que tenham outras integrações que vão surgir a partir da análise desses dados. Regiões, mapa de calor, onde a gente percebe que tem muito pagamento em dinheiro. Porque será que ali tem muito pagamento em dinheiro? Será que ali é possível melhorar, fazer algum incentivo? Que, basicamente, redução do pagamento final ajuda a pessoa a colocar o dinheiro no cartão. Se ela paga a mesma coisa pelo cartão ou no dinheiro, não tem esse incentivo, né? E complementando o que o Arthur acabou de falar sobre essa parte do digital, está previsto na fase 2 da entrega do edital. Então, na primeira etapa, sim, vão ser cartões nesse primeiro momento, mas está previsto na fase 2 a utilização do QR Code. Como que vai funcionar? Tem duas formas. A pessoa vai poder... Não tem um cartão, pode ser um turista, pode ser alguém que estava pagando em dinheiro e quiser utilizar, vai poder ir no equipamento, ou o totem, ou em algum ponto credenciado, adquirir o QR Code, vai ler, vai pagar e vai passar. Vai ter a disponibilidade desse QR Code no aplicativo, na etapa 2, então os moradores, por exemplo, que não quiserem se deslocar para pegar um QR Code, poderiam baixar no aplicativo e gerar o QR Code no próprio aplicativo. Mas, por questões de implementação e segurança e garantia de que todo o processo vai acontecer da maneira ao menor impacto, né, para a população e ter certeza realmente, tecnicamente, tudo está correndo bem, a gente optou por deixar o QR Code para a etapa 2. Como exemplo, eu posso citar... Atualmente, no site da RioCard, tem uma página chamada Transparência. Lá você vai conseguir ver todos os dados que a Prefeitura do Rio autoriza a disponibilizar publicamente e todos os dados do Governo do Estado, assim como gratuidades. Se você acessar essa página da Transparência, você vai conseguir ver esses dados. Então, é para você ter um exemplo do que seria possível acessar. Seria importante, de repente, fazer uma parceria com a Câmara, pelo menos com a Comissão de Mobilidade Urbana, ter acesso direto a esse link. Só um complemento rápido, presidente. Além do que a Melissa falou, uma outra forma de se ter acesso a esses dados é através do Centro de Monitoramento, Transparência e Controle. Como eu falei anteriormente para o vereador Cláudio Leandro, esse centro está em fase de obras e quando ele estiver pronto, nós teremos ali vários operadores que vão estar realizando acompanhamento ao vivo ali, online, né, vamos dizer assim, e em vários painéis, e isso também é uma forma de disponibilização desses dados, tá? Esse centro ele vai ser totalmente aberto, vão ter representantes da empresa, tá, do consórcio e do poder concedente também ali em conjunto, justamente para manusear esse controle das informações em tempo real. Eu queria só, o presidente, ter a liberdade, e aí te agradecer por o senhor ter sido muito cortês comigo na questão da inclusão do meu nome, mas fazer uma pergunta, fazer um corte e depois eu volto. A COP é a mesma que fez aquele estudo que o Supremo Tribunal de Justiça determinou que o município pagasse mais de 7 milhões de reais de erro de cálculo tarifário? Foi essa empresa?
Foi essa... Vereador, eu peço que conclua as perguntas e depois ele vai responder. Então, tudo tá bem. Bom? Então, por gentileza, se puder anotar, porque depois pode dizer que eu não perguntei e acaba que eu tenho que fazer requerimento. Porque me recordo que a COP, se for a mesma, foi uma que fez um estudo tarifário há pouco tempo atrás aí no governo Johnny Maico, que decretou que a passagem deveria ser 5,13. Aí a FAO disse que tinha que ser um valor a mais, acionou a justiça lá na frente determinou que a COP errou, condenou o município a pagar mais de 7 milhões de reais sob multa diária de 20 mil. Se for essa empresa, eu já começo a duvidar aqui do estudo técnico dela. Então, isso tem que ser levado em consideração. Com relação à vereadora Maiara, vereadora, eu também, às vezes, faço alguns requerimentos e chego a alguns deboches no meu requerimento, parece que eu sou um menino. É típico de um grupo que se alinha, né, e que anda junto. Leão anda com leão e zebra com zebra. Então, não está acontecendo só com a senhora, não, comigo também. Eu estava vendo aqui o aplicativo Metrô Rio, não é esse? Deve ser, se for, tudo bem. Eu estava olhando o Reclame Aqui, 10% somente de taxa de resposta ao usuário. E aí eu penso no usuário, né? Porque você tem que ter um celular, e aí para quem está em casa, vai baixar o aplicativo, você vai ter que ter um celular com uma atualização e uma quantidade de memória X, para que possa dar ao cidadão essa resposta. Pode acontecer, e eu vi aqui rapidamente, pesquisando, porque estou tomando pauta aqui durante a sessão, do passageiro olhar no celular, no aplicativo, ter saldo, quando ele for entrar, não ter saldo. Tem uma inconstância. E aí eu pergunto, onde é que o passageiro vai recorrer? Se a gente está falando aqui de melhoria de tempo, né, dele se deslocar, ele vai ter que desembolsar dinheiro, às vezes que não tem, ou ele vai ter algum totem próximo que vai dar essa atualização em tempo real. Digo isso porque tecnologia tem essas inconstâncias, até tecnológicas mesmo. Se você for daqui para a Olaria, vai chegar um momento que vai falhar o seu celular ali entre a InterTV. Nós temos uma sombra tecnológica ali. Então, eu queria trazer essas perguntas para a população, porque eu estive na FAO, tinha um trabalho lá já feito de telemetria. Então, eles já estavam condicionados a entregar isso. Inclusive, hoje o cidadão manda um WhatsApp para a FAO, ele já diz, o ônibus está em tal lugar, já está indo. Eles já se atualizaram nesse sentido. 14 milhões de reais. E eu aqui não quero ficar julgando valores, porque eu sou um entusiasta da tecnologia, mas da tecnologia que funcione. Inclusive, recentemente o município tentou implementar o estacionamento rotativo por um grupo de estudo técnico que entende muito. E eu, por ser professor de educação física, sentei com um advogado no meu gabinete, representamos junto ao Tribunal de Contas, e o tribunal viu que tinha erros ali grotescos e mandou suspender. O prefeito até agora não implementou. Então, assim, quando chega essa ideia de nós somos uma equipe técnica, uns profissionais isso me incomoda um pouco. Eu acho que a gente tem que ter noção de empatia, de se colocar no lugar do outro, dizendo que eu estou aqui aprendendo com vocês, com os representantes do Executivo, mas também levar para a população esse final. A empresa é a mesma. No entanto, é preciso que se corrija uma informação que, na verdade, a Justiça não apontou erro no cálculo da COP. O que houve foi uma audiência de conciliação realizada entre o município e a empresa, em que se estabeleceu, por intermédio do Ministério Público e do Judiciário, um valor médio da passagem, que na época era de R$ 5,70, R$ 5,73, para ser mais exato. E a partir daí, abriu-se oportunidade para que ambas as partes, tanto o município quanto a empresa, apresentassem outros dados para se chegar à conclusão de qual seria o valor da passagem, da tarifa, melhor dizendo. E aí é nesse momento que a COP realmente, efetivamente, apresentou um laudo para o município, apontando que naquela oportunidade, de acordo com as circunstâncias daquele momento, o valor da passagem seria de R$ 5,03. E a partir desse dado, a empresa, o município passou a remunerar a empresa de acordo com esse valor, porque tinha a questão do subsídio, né? A passagem era R$ 4,50, se eu não me recordo bem. Então, enfim. Então, na verdade, é esse dado específico que é preciso esclarecer para a Vossa Excelência, que houve nesse caso. O valor de 5,13 foi apresentado pela Coptec posteriormente ao acordo homologado. Com a impugnação da FAO, a Justiça entendeu que, na verdade, teria que se remunerar por aquele valor que tinha sido estabelecido na audiência
de conciliação. Essa foi a questão. Então, é preciso que se estabeleça que não havia um erro técnico no cálculo. O que houve foi feito um acordo entre ambas as partes de um valor. Depois, através de um estudo técnico, se entendeu que o valor era menor, o correto seria menor, e o município passou a pagar com base no estudo técnico, e a justiça entendeu que, na verdade, não poderia utilizar aquele estudo, e sim o valor que tinha sido acordado em juízo. Essa é a questão. Vossa Excelência fez algumas outras perguntas técnicas, né? Bom, em primeiro lugar, o aplicativo Metrô Rio não é feito por nós, é feito diretamente pelo metrô. Mas se, porventura, vocês tiverem interesse em ver no Reclame Aqui ou nas páginas, o aplicativo é Rio Card+, tá? A gente tem uma nota hoje, eu vou dizer salvo engano, porque essa nota ela muda muito, mas a última vez que eu vi, se não me engano, ontem era 4.5 na Play Store, então é uma nota relativamente boa. A gente tem um atendimento considerado bom para excelente no Reclame Aqui, às vezes é excelente, às vezes é bom. Nós já ganhamos 2 prêmios do Reclame Aqui, inclusive, de 2 anos anteriores, com o nosso aplicativo e com o nosso atendimento no chatbot. Em relação à questão do aplicativo, eu tenho toda a razão de dizer que muitas vezes um aplicativo é difícil baixar no celular. Às vezes a pessoa não tem memória, né, para poder baixar. Então, o aplicativo que vai ser lançado agora, no início, nós optamos, junto à Rio Service, por desenvolver o que a gente chama de web app. Ele não é um arquivo que vai consumir dados do celular, nem vai ser baixado. Ele vai instalar um atalho onde a pessoa vai, através do navegador, abrir ele na nuvem. Então, não vai consumir memória do celular. Esse aplicativo, a primeira etapa, ele vai mostrar as linhas de ônibus, vai ver o seu GPS, a sua localização e vai dizer os ônibus que estão chegando. O aplicativo de saldo e recarga ficará para a segunda etapa. Então, como ele ainda não foi discutido amplamente, operacionalmente, eu não consigo responder todas essas perguntas agora da segunda etapa. Mas tem uma informação que acho que é importante em relação ao saldo, que pode ajudar a tirar a dúvida. Antes dessa implantação, os validadores instalados nos ônibus da FAOL não tinham a capacidade técnica, eram validadores para data mais antigos, eles não tinham capacidade de consumir dados online. Os validadores foram todos substituídos por validadores, se não me engano, já terminamos a substituição há 2 semanas atrás, por validadores online. O que significa um validador online? O validador, ele é online, mas ele não necessariamente é on-time, justamente porque existem áreas de sombra. Então, a cada 5 minutos, ele vai ao banco de dados, pega a informação e atualiza. Porque se ele estiver passando por alguma área de sombra, e ele tiver on-time, pode acontecer isso que você relatou exatamente, a pessoa tentar pagar e não ter saldo, não conseguir. Como ele faz essa atualização de 5 em 5 minutos, você pode encostar o seu cartão no minuto que ele acabou de transmitir, e talvez você tenha que aguardar 5 minutos, talvez, se estiver numa área de sombra, você tenha que aguardar, não é uma obrigatoriedade, mas pode acontecer, ou pode ser que ele já transmitiu e está próximo da próxima transmissão, e que você vai aguardar menos do que 5 minutos para poder atualizar o saldo. Então, isso é necessário por questão técnica, justamente para a gente não acontecer da pessoa ficar inviabilizada de passar na roleta, né? De ter alguma área de sombra e ela não conseguir passar. Então, já foi a instalação dos validadores online, agora os ônibus e as vans já estão com esse equipamento. Assim que a bilhetagem do Partil começar a funcionar, já vai poder utilizar essa tecnologia, além do fato de mostrar o saldo no próprio equipamento. Bom, gente, eu queria agradecer a todos, né? Dizer que a gente vai entrar em recesso, mas que a casa continuará aberta, os gabinetes continuarão abertos, funcionando normalmente. Somente esses 15 dias que não teremos mais as sessões, tá? E assim termina a 44ª sessão ordinária aqui na Câmara dos Vereadores. Mas antes, fique com a fala do presidente, o vereador Dirceu, que falou um pouco sobre como foi esse primeiro semestre na gestão da casa. Bom,
Estamos chegando aí, né, no recesso. O recesso quer dizer recesso de sessões, porque a casa vai funcionar normalmente e nós tivemos trabalhos importantes e relevantes na condução da casa, né? Eu falo do reajuste que a gente conseguiu dar para os nossos funcionários, efetivos e comissionados, foi bastante proveitoso, né? Já que há muito tempo eles não tinham um reajuste dessa natureza, são eles que fazem o nosso trabalho, que atendem a nossa população, então a gente está feliz por isso. Além, né, de ter tentado fazer uma gestão bastante democrática, sempre conversando com os vereadores, né, com os assessores, para que a gente pudesse avançar todos juntos. Então a gente vê, né, a casa aberta todos os dias, recebendo a população, e a gente sempre conversando e tentando resolver as questões juntos, é muito bom. Então a gente fecha aí esse primeiro semestre, né, com um dever cumprido e para ganhar fôlego para que a gente possa, né, continuar trabalhando aí na Casa Legislativa, que a gente consiga avançar ainda mais, né, aprender e trazer melhorias aqui para casa e dar condições de trabalho para os nossos vereadores.